A geopolítica mundial acelera em ritmo alarmante nesta segunda-feira, 28 de julho, com desenvolvimentos que podem redefinir alianças, economias e até o destino de nações. Enquanto o Kremlin se debate com um golpe estratégico que pode abalar suas fundações, a Europa assiste ao desmoronamento de décadas de neutralidade. E nos bastidores, uma guerra comercial iminente ameaça explodir entre os dois maiores blocos econômicos do planeta. Acompanhe os fatos que estão moldando o futuro antes que eles moldem você. Na frente de batalha, as forças russas avançam com determinação sobre um trecho crítico entre Konstantinovka e Pokrovsk, numa manobra que lembra os sangrentos assédios do passado. Desta vez, o alvo é claro: cercar Pokrovsk e cortar linhas vitais de suprimento ucranianas. Fontes militares confirmam que Moscou concentra esforços para dominar essa região-chave, que funcionaria como uma cunha estratégica capaz de ameaçar não só a cidade, mas toda a logística de defesa ucraniana na área. A resposta de Kiev não se faz esperar. Ataques precisos contra tropas e equipamentos inimigos tentam frear o avanço, enquanto analistas alertam, com as baixas astronômicas que a Rússia já acumulou, repetir a tática de ondas humanas anti-Bakhmut seria um suicídio operacional. O desgaste é evidente, mas a obstinação persiste. Enquanto isso, um terremoto político sacode a Áustria. Em declaração bombástica, a chanceler do país jogou no lixo décadas de neutralidade ao afirmar que iludir-se com falsas garantias de segurança é um luxo que não podemos mais pagar. A mensagem é clara: numa Europa cada vez mais instável e diante de uma Rússia agressiva, permanecer à margem não é mais opção. O debate sobre a adesão à OTAN, antes impensável, agora ganha força mesmo diante da resistência da população e do parlamento. Especialistas lembram que, desde que entrou na União Europeia em 1995, Viena já abandonou parcialmente sua neutralidade clássica, participando de missões de paz e contribuindo para a segurança continental. Agora, o momento de escolha definitiva pode ter chegado. A pergunta que não quer calar: se até a Áustria, bastião histórico da neutralidade, está repensando sua posição, quem será o próximo? Do outro lado do Atlântico, a bomba relógio comercial está prestes a explodir. Donald Trump deu um ultimato à Europa: até 1º de agosto, o bloco deve apresentar uma proposta irresistível ou enfrentará tarifas de 30% sobre seus produtos. Não é blefe. O presidente americano, conhecido por sua postura implacável em negociações, deixou claro que seu objetivo é arrombar de vez as barreiras que impedem os produtos americanos de dominar o mercado europeu. As chances de um acordo? Ele mesmo admite: 50%. Enquanto isso, Bruxelas se movimenta em pânico, preparando uma lista de retaliações contra bens americanos. O cenário é de tensão máxima. Nesta semana, Trump recebe Ursula von der Leyen em seu retiro na Escócia para uma reunião que pode selar o destino econômico de milhões. O jogo é simples: ou a Europa cede às exigências e abre suas portas, ou mergulha numa guerra comercial sem precedentes. E o relógio não para. Nos bastidores dos Jogos Olímpicos, uma decisão polêmica começa a tomar forma. Atletas russos e bielorrussos podem voltar a competir em 2026, mas sob condições humilhantes, sem bandeiras, sem hinos e sob rigorosa investigação. Cada candidato terá que provar não apenas seu desempenho esportivo, mas também sua total desconexão com o regime de Putin e a guerra na Ucrânia. O Comitê Olímpico é taxativo: não haverá espaço para simpatizantes do conflito. As Olimpíadas de Inverno em Milão e Cortina d'Ampezzo serão palco desse teste de fogo, onde o talento terá que falar mais alto que a política. Mas uma coisa é certa: a Rússia não terá direito a nenhum símbolo de vitória. Nos céus dos Estados Unidos, um incidente aterrorizante quase terminou em tragédia. Um Boeing 737 da American Airlines pegou fogo ainda na pista do aeroporto de Denver, após a explosão de um pneu durante a decolagem. Em minutos, chamas consumiram parte da fuselagem enquanto 173 passageiros eram evacuados em escorregadores de emergência. Milagrosamente, ninguém se feriu gravemente, mas o susto foi suficiente para paralisar o aeroporto, com mais de 80 voos cancelados ou atrasados. Enquanto as investigações seguem, uma pergunta assombra os passageiros: como um defeito aparentemente simples pode colocar centenas de vidas em risco em questão de segundos? Na política americana, os democratas enfrentam um colapso histórico. Pesquisas recentes revelam que o partido atingiu seu menor nível de aprovação em 35 anos. Apenas 33% dos americanos têm uma visão positiva, enquanto 63% rejeitam suas políticas. O contraste é brutal.
Mesmo com todas as controvérsias em torno de Trump, os republicanos lideram em quase todos os temas cruciais, exceto saúde e vacinação. Com as eleições para o Congresso se aproximando, a correlação de forças na Câmara dos Deputados, 219 republicanos contra 212 democratas, pode virar de vez. Enquanto Trump assina leis estratégicas como o Genius Act, seus oponentes perdem apoio em ritmo alarmante. Se a tendência se confirmar, novembro de 2026 pode ser o ponto final para uma era democrata. E nas entranhas dos Alpes suíços, nasce um projeto que parece saído de um filme de espionagem. A 1.000 metros de profundidade, no maciço de Bruni, está sendo construído um dos cofres mais seguros e secretos do mundo, o Bruni MegaSafe. Idealizado pelo empresário Thomas Gasser, de 68 anos, o complexo promete abrigar desde obras de arte até dados digitais de alto valor, protegidos por camadas de segurança que desafiam até os mais ousados criminosos. Em um mundo onde crises geopolíticas e ciberataques se multiplicam, a demanda por refúgios invioláveis nunca foi tão alta. A pergunta que fica: o que, ou quem, os super-ricos e governos estão tão desesperados para esconder? Não bastasse a localização estratégica inteirada nas entranhas de uma montanha suíça, onde nem a natureza ousa interferir, o Bruni MegaSafe foi projetado para ser uma fortaleza de precisão militar. Dentro da rocha calcária, estável como um cofre natural, serão esculpidos túneis que se estendem por 60.000 metros quadrados, um labirinto de alta segurança onde a temperatura se mantém invariavelmente em mais 13 graus Celsius, condição ideal para preservar desde um Chantal Lafite de 1815 até um Picasso avaliado em 9 dígitos. Cada uma das 20 a 25 celas blindadas, sim, celas, porque o termo sala seria um eufemismo, ocupará cerca de 20.000 metros quadrados, espaço suficiente para abrigar não apenas tesouros, mas legados inteiros. E aqui está o detalhe que separa os meros milionários dos verdadeiros titãs: nenhum desses cofres foi vendido ainda. Não por falta de interessados, afinal, pedidos já chegam da Suécia, Alemanha, Emirados Árabes e, claro, da própria Suíça, mas porque o MegaSafe não é um self-service para quem tem dinheiro sujo. Thomas Gasser e sua equipe aplicam um filtro de origem de fundos tão rigoroso que até bancos suíços pareciam flexíveis em comparação. Precisamos saber exatamente de onde vem cada franco, declara a equipe. Nos últimos 2 anos, 2 ou 3 solicitações foram rejeitadas por falhas na transparência. Entre os pedidos mais excêntricos, um colecionador que queria estocar 20 carros de luxo dentro da montanha. Outro, 100.000 garrafas de vinho, o equivalente a um século de safras de Bordeaux. E, para coroar, uma solicitação para armazenar substâncias químicas não especificadas. Sim, você leu certo. Este não é um serviço para meros mortais. Estamos falando de abrigos pessoais para a elite global, onde o ingresso custa a partir de $500 mil de francos suíços, o preço de um apartamento de luxo em Zurique, só que aqui você não ganha vista para o lago, mas sim anonimato absoluto. Se tudo correr conforme o plano, e, como sabemos, planos são uma questão de perspectiva, em 2027 o maciço de Bruni se tornará o Forte Knox alpino exclusivo, inacessível e, acima de tudo, reservado para os poucos que podem pagar pelo privilégio de desaparecer. Falando em planos, é curioso como a palavra ganha contornos irônicos em certos contextos. Enquanto a Suíça constrói seu santuário para bilionários, em Moscou, o termo assume um significado quase cômico. Na manhã de 23 de maio, o avião que transportava Dmitry Peskov, o porta-voz do Kremlin, e Alexei Dyumin, secretário do Conselho de Estado russo, deveria decolar às 9h30 rumo a um exercício naval com Putin. Planejado. Aprovado. Até que a guerra decidiu lembrar a todos quem dita as regras, ataques com drones fecharam o espaço aéreo sobre a região de Leningrado, e o plano virou 2 horas de espera dentro da aeronave, enquanto os oficiais aguentavam o tranco literalmente de uma realidade que insiste em não seguir o roteiro. Mas não se preocupe, no Bruni MegaSafe, nenhum drone, nenhuma crise geopolítica e nenhuma guerra poderá interromper seus planos. A menos, claro, que você seja um dos azarados cuja solicitação foi rejeitada. Nesse caso, sempre resta o porão de casa. Ou, se preferir, confiar na sorte, afinal, como dizem por aí, tudo está indo conforme o plano.